Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Nós te agradecemos, porque não há outro como o nosso Deus. Nós estamos aqui hoje nos posicionando. Nós estamos aqui hoje, Senhor, falando, Senhor, independente da circunstância, nós nos colocamos diante de Ti, porque a Tua palavra mesmo fala. O Senhor nos tirou de um lamaçal de pecado, nos trouxe para o Filho do amor. Senhor, nós somos outras pessoas. Nós somos diferentes por causa do Senhor. A nossa vida foi mudada, a nossa vida foi transformada. Nós não somos mais o mesmo do passado. Nós somos diferentes agora, mas nós somos diferentes para fazer a Tua vontade, a obra do Senhor, aquilo que o Senhor tem nos chamado. Senhor, eu quero declarar que nesse tempo agora, que venha um rompimento, que haja mesmo, Senhor, um liberar, uma frutificação sobre os nossos corações. Senhor, nós estamos aqui, estamos falando, eis-nos aqui, faz a Tua vontade, faz aquilo que o Senhor deseja, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor aonde você está? Quero te convidar a você sentar no seu lugar. Nós estamos começando um tempo mesmo de capacitação, um tempo mesmo onde nós estamos nos capacitando mais e mais. E nesse primeiro momento, nós vamos estar ministrando uma palavra tão poderosa. Depois o pastor Gilson vai continuar essa mensagem, mas de uma forma muito aplicada. Mas eu quero falar com você hoje sobre fundamento bíblico, fundamentos bíblicos para um discipulador. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, olhe para ela, diga assim: você, assim, chacoalha ela mesmo assim, ó, você foi chamado pelo Senhor. Fale com mais empolgação, assim, para ela saber que você, diga assim: você foi chamado pelo Senhor. Irmãos, olha como é interessante algo. Às vezes nós falamos sobre discipulado e nós achamos que isso é um conceito humano, ou que isso é um conceito de uma igreja apenas, conceito de pessoas, quando na verdade isso é um conceito divino, é um conceito de Deus. Nós vamos ver tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento esse modelo sendo aplicado, esse modelo sendo colocado em prática, esse modelo aonde você está lá, não apenas um, mas agora você passa a ser dois, você caminha junto, lado a lado, e você está lá andando, sendo ensinado. Às vezes nós ficamos naquela situação dizendo assim: eu não quero ser discipulado, porque eu tenho que contar a minha vida. Irmãos, deixa eu te falar algo. Nós não estamos em um discipulado para contar a nossa vida, nós estamos em um discipulado para ir para a eternidade. Nós estamos em um discipulado para que o Senhor possa nos mudar cada vez mais. Nós estamos em um discipulado porque através do discipulado a palavra do Senhor chegou até nós. Esse é um conceito tão divino que quando Jesus veio para essa terra, a Bíblia fala que Ele discipulou pessoalmente 12 pessoas. A Bíblia no Evangelho de 1 Pedro vai falar que Jesus nos deixou exemplo para que nós pudéssemos seguir os passos dEle. Ou seja, Ele nos deu um exemplo para que nós pudéssemos fazer aquilo que Ele fez também. Então, se você está caminhando e Ele está falando assim: olha, eu estou fazendo isso, então siga o meu exemplo, eu tenho que fazer. A última coisa que Jesus nos ordenou foi: ide e façam discípulo de todas as nações. Jesus não falou: ide e façam um convertido do seu bairro, do seu prédio, do seu condomínio. Não, Ele disse: ide e façam discípulos de todas as nações. Sabe o que é que significa? Que talvez você nunca possa pisar em uma outra terra, uma terra estrangeira, mas as pessoas que o Senhor vai colocar sobre você pode atingir fronteiras, pode ultrapassar fronteiras. Eu lembro que uma vez eu sempre tive um desejo muito forte de ir para o Haiti. E teve uma época que teve um grande terremoto no Haiti. Houve uma grande, assim, foi uma tragédia. E aí eu disse: Deus, é o momento certo de eu entrar no Haiti agora, eu vou evangelizar. Sabe o que aconteceu? Eu não fui, não consegui ir. E aí eu lembro que passou muito tempo, muitos anos, e aí eu fui convidado de ministrar uma palavra em uma república.
uma república universitária. E aí eu cheguei naquela república e tinha várias pessoas. E na hora que eu terminei a palavra, eu fiz o apelo. Naquele apelo, 9 pessoas aceitaram Jesus. Sabe o que é interessante? Aquelas 9 pessoas que aceitaram Jesus, todas elas eram do Haiti. Todas, as 9 pessoas. E aí, quando terminou o apelo, eu falei com eles sobre o meu desejo de ir para o Haiti e tudo. Eles falaram algo tão poderoso para mim. Eles falaram assim: olha, você não precisa ir para o Haiti para ganhar os haitianos. Eles vieram até você, e agora nós vamos levar a palavra de Jesus para lá também. Então o Senhor nos chamou para discipular. Discipulado não é somente essa ideia, uma boa ideia. Não, o discipulado é uma ideia que é divina. Deus chama a igreja de um edifício, amado. Você sabe o que é isso? É um edifício. Um edifício é uma edificação. Se você pegar um terreno com tijolo, com pedra, com cimento, jamais você vai olhar para aquilo e vai dizer assim: isso é um edifício. Não. Você não pode falar que um monte de material de construção é um edifício. Mas a partir do momento que você vai colocando cada coisa no seu lugar, o alicerce, um bom alicerce, sendo formado, sendo fundamentado, vai tomando uma proporção. E aí você vai colocando os tijolos, você vai colocando a argamassa, você vai colocando ali o cimento, você vai formando, você vai colocando ali o ferro. E aí aquela construção vai tomando uma proporção. Assim somos nós. Hoje nós estamos aqui hoje, cavando, nos aprofundando, formando um bom alicerce. Porque talvez você enxergue dentro de você apenas material. Mas deixa eu te falar uma coisa, há um grande edifício aí dentro. Olha o que a palavra fala, você pode anotar. Em Efésios capítulo 2, verso 19, ele vai falar assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ele está falando assim, ó, todo edifício vai crescer porque é para a edificação dele, para a edificação que vem do Senhor. Amados, eu lembro de pessoas que eu tive o privilégio de pregar para elas em um hall de condomínio, mas já se passaram 16 anos. Essa pessoa hoje é casada, é pai, é um líder que tem vários pequenos grupos abaixo dele, porque um dia eu só falei do amor de Jesus e eu comecei de perto um discipulado. Eu comecei a caminhar com ele em um discipulado. Então o Senhor chama a igreja dele de quê? De edifício. Irmãos, um juntamento de pessoas não é igreja. Igreja é um corpo bem ajustado. Está vendo essa pessoa que está do seu lado? Está vendo ela? Tem uma musiquinha bem antiga que fala assim, ó, eu preciso de você, mas você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar. Nós não paramos, nós continuamos. A igreja do Senhor não para, a igreja do Senhor avança. A igreja do Senhor não fica parada. A igreja do Senhor está avançando dia após dia. E assim é o que nós estamos fazendo. Eu creio, como uma palavra que o pastor Gilson realmente tem liberado sobre nós, esse ano de 2026, nós vamos ver um crescimento, pessoas sendo resgatadas mesmo, pessoas sendo transformadas. Talvez você está aqui e está caminhando talvez há menos de um ano conosco,
E quantas coisas o Senhor já fez na sua vida? E quantas coisas mais Ele vai fazer? Deus não nos chamou para sermos uma ilha. Deus nos chamou para sermos um corpo. Uma ilha, ela é isolada, mas um corpo, ele está junto. Um tijolo solto, ele é apenas um tijolo, mas quando ele está junto com os outros, ele forma uma boa edificação. Talvez você não consiga visualizar tão bem, mas sobre essas paredes que estão ao nosso redor, sobre esses rebocos, essas esponjas, tem tijolo após tijolo. Eles não estão na mesma camada, eles são colocados em formatos para tomar uma proporção e ficarem bem ajustados, presos. Sabe o que isso acontece? É o corpo do Senhor bem ajustado. É o corpo que pode movimentar, é o corpo que você pode estar lá balançando, mas ele vai permanecer firme. Ele vai estar lá junto, bem ajustado, firme. Irmãos, um tijolo solto não vai fazer a diferença. Mas quando nós somos uma igreja onde nós entendemos que nós precisamos nos encaixar nesse edifício, sabe o que acontece? Vem lá o nosso discipulador, vem lá os nossos discípulos, a igreja do Senhor ao nosso redor, os nossos irmãos, aonde nós estamos nos ajudando uns aos outros. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios capítulo 18, verso 1. Quem se isola busca interesse egoísta e se rebela contra a sensatez. Aquele que está isolado está buscando interesses egoístas, mas aquele que entende que precisa estar bem ajustado não está olhando o seu próprio interesse, mas está olhando aquilo que o Senhor nos deixou como um fundamento. Irmãos, a igreja do Senhor, como nós entendemos aqui, como nós acabamos de ler na carta aos Efésios, ele está falando sobre edifício, mas a igreja do Senhor também é comparado como um corpo, e nós somos um corpo bem ajustado. Imagina só se eu chego aqui com um saco bem grande, e aí dentro desse saco tem um pé, tem uma mão, tem uma orelha, e eu digo assim: olha, aqui tem um corpo. Aí você vai falar assim: não, aí tem pedaços, porque um corpo, ele está todo ajustado, ele está todo ligado, ele é formado. Se você olha para o seu braço e diz assim: não, braço, eu não quero mais você, o que é que acontece? Você arranca o braço, e aquele braço para de ter utilidade. Aquele braço agora não serve mais de nada. Mas quando nós estamos bem ajustados, nós crescemos, nós somos edificados, nós ajudamos uns aos outros, nós cooperamos um com o outro. Irmãos, o discipulado é algo tão profundo, é algo tão bíblico, é algo aonde eu tenho o privilégio de ser mudado dia a dia, é onde eu tenho o privilégio de caminhar para a eternidade. O problema é que muitas vezes nós olhamos e falamos assim: não, discipulado também é outras pessoas. Não, amado, não é isso. O discipulado é onde nós nos submetemos. Nós estamos falando: Senhor, eis-nos aqui. Nós precisamos de correção, nós precisamos de orientação, nós precisamos. Imagina só, se eu não fosse corrigido quando eu preciso. Quantos aqui são pais? Quantos aqui têm filhos? Quantas vezes você já precisou corrigir seus filhos? Quantas vezes? E toda a vida que você corrige, você ainda diz assim: estou fazendo isso em amor, meu filho. E ele chorando, quase falando assim: é mentira. Ele lá, talvez ainda com o coração inflamado, mas você está lá: eu amo você.
eu te amo, e porque eu te amo, eu estou te corrigindo, porque eu sei que você vai crescer um homem sério, você vai crescer sendo uma mulher séria, você vai crescer fazendo aquilo que é correto. Só que nós não estamos apontando as pessoas num discipulado apenas para essa vida, nós estamos apontando as pessoas num discipulado para a eternidade. Nós estamos falando assim, nós estamos apontando você para a eternidade, nós estamos levantando você para a eternidade. Irmãos, o benefício de estar bem ajustado é porque agora não é mais apenas um, agora são dois. E a Bíblia está falando que é melhor que sejam dois do que apenas um, porque se um vier a tropeçar, o outro está lá para estender a mão, o outro está lá para dar suporte, o outro está lá para chamar, para dizer, vem comigo. Quantos aqui já tiveram o privilégio de capinar um terreno? Quantos aqui já tiveram o privilégio de dizer assim, pegar numa enxada, vou capinar um terreno? Amados, pense numa coisa dolorosa, difícil. Imagina você pega um lote para capinar, e aí você olha aquele lote e diz assim, vou capinar. E aí você se vê sozinho, naquele sol escaldando, naquele terreno ali, às vezes de difícil, e você está lá. Mas a partir do momento que agora você encontra alguém para estar junto com você, sabe o que acontece? O serviço se torna mais rápido, se torna mais prazeroso, o serviço está ali rápido. Eu gosto de correr de vez em quando, eu corro, e eu não sei se você já teve essa oportunidade de correr junto com outras pessoas, mas eu também corro só. Mas nada se compara a você correr com alguém. Nada. Nada. Por quê? Porque se o outro estiver cansado e você também, você para e vai comer. Agora, se você está estimulado e o outro está querendo se estimular e você está mais rápido, você chama e você incentiva e você está lá impulsionando, mas às vezes é você que está sendo puxado pelo outro, dizendo, bora lá, vamos fazer. Discipulado é isso, é um puxando o outro, é um levando o outro, é um falando assim, nós vamos ver as coisas acontecendo, nós vamos ver a obra do Senhor sendo realizada sobre essa terra. O Senhor te chamou para fazer discípulo de todas as nações. E aí nós estamos caminhando, nós estamos juntos, nós estamos participando dessa grande comissão. Fale comigo assim, o discipulado não é uma opção. O discipulado não é uma opção. O discipulado, meu amado, é uma ordenância divina de Deus. O discipulado é essa ordenância que vem do Senhor. E eu quero ler com você o que está em Mateus capítulo 28, a partir do verso 19, fala assim, portanto, vão e façam discípulo de todas as nações. É da onde? De todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer e guardar todas as coisas. Olha que privilégio que você tem em ser um agente de transformação na vida de outras pessoas. O modelo que Paulo nos ensina é bem simples. Paulo discipulava várias pessoas, mas é fácil de você enxergar, porque Paulo discipulou Timóteo, e na carta de Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo fala assim, Timóteo, o que de minha parte ouvistes, ensina a homens que são fiéis e também são idôneos. Então ele está falando assim, aquilo que você está aprendendo de mim, você possa ensinar a outros que vão ser fiéis e vão ser idôneos. É uma reprodução, está sendo replicado, está sendo passado um ao outro. Então aquilo que eu estou ensinando para o meu discípulo, ele está ensinando para o outro, e isso está acontecendo. Irmãos, isso não é um telefone sem fio. Isso é uma ligação, isso é uma conexão, onde todos nós estamos sendo bem alinhados,
bem ajustados. Sabe quem ganha? Sabe quem ganha? O reino de Deus. O reino de Deus. Porque você tem o privilégio de ser esse agente de transformação na vida de outras pessoas. Eu creio que esse ano de 2026, o Senhor já está fazendo grandes coisas nas nossas vidas. Grande obra já começou nas nossas vidas. Que o Senhor realmente possa impulsionar você, que você possa ser esse agente de transformação, como Isaías falou lá na carta de Isaías capítulo 6, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Nós estamos aqui hoje e nós estamos falando: Senhor, eis-me aqui, envia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você pode aplaudir a Ele, agradecer cada vez mais. Aleluia! Tem crente aqui não? Crente é assim, um fala aleluia e o outro responde aleluia. Ainda está muito ruim, aleluia. Irmão, eu não sei se é porque a unção estava grande lá na central. Eu estou no impacto da unção que estava lá, irmão. Lá não tinha lugar para entrar nenhuma mosca dentro do prédio, assim, lotado. Nós vamos chegar lá, aqui é novinho ainda, não temos nem um ano ainda de vida, não é verdade? Nós vamos chegar lá. Vai ser maravilhoso essa temporada que nós vamos ter aqui, que estamos começando agora. Daqui a pouco nós vamos entregar o jejum, mas eu já quero lhe dizer que eu vou te propor um novo jejum. Amém, querido? Então fala com quem está do seu lado aí: fica animado, fica animado, fica animado, fica animado, aleluia. Fica animado, irmão, fica animado, aleluia. Eu estou pegando fogo. Eu estou pegando fogo. Meu Deus do céu. Tem muita unção aqui, ó. Eu estou pegando fogo. Oh, bênção. Bom, o pastor Naná ministrou para você. O que o pastor Naná ministrou aqui agora é parte de um curso, né? Toda segunda-feira esse tempo aqui vai ser dividido em duas partes, né? Esses primeiros 25, 28 minutos vai ser essa parte do curso. E depois eu vou vir para te colocar como você vai praticar isso que o pastor Naná falou na prática, no contexto da igreja local, né? Como praticar isso, pastor? Como é que eu faço para fazer isso aí que ele falou? E aí? Como é que desenrola esse negócio? Então nós vamos falar agora sobre esse discipulado na prática. Amém, querido? Então faz assim com o seu dedo. Fala assim, ó: eu liguei para o discipulado. Fala, liguei. Amém? Você está ligado agora para o discipulado, aleluia. E esse discipulado na prática, né? Fundamentos e passos para uma caminhada segura. Primeira coisa que eu quero lhe dizer é o seguinte: talvez muitos de vocês conhecem a história da rainha Esther, né? A rainha Esther foi diante do rei Assuero para pedir um enorme favor para o rei, que ele não matasse todos os israelitas. Você lembra de uma frase que foi falada muitas vezes na Bíblia, né? Se achei graça diante dos teus olhos, né? Se achei mercê diante dos teus olhos, né? Está sempre na Bíblia. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Você acha que a rainha Esther estava confiando no coração do rei Assuero para fazer aquilo? Com certeza não. E como que a gente sabe que não? Porque o preparo dela não foi para o rei Assuero, o preparo dela foi para Deus. Ela começou a jejuar e orar, e ela pediu o povo: jejua e ora junto comigo, porque eu vou diante do rei e eu preciso do favor do Senhor. Sabe por quê? A Bíblia diz, repita comigo assim: o coração do rei é como os ribeiros de água nas mãos do Senhor, que ele inclina para onde quer. Vamos falar isso mais uma vez? O coração do rei é como o ribeiro de águas na mão do Senhor, que ele inclina para onde quer. Você já viu um ribeiro de água? A água está descendo para cá, de repente ele faz uma curva para lá, lá na frente ele faz uma outra curva para cá. O Senhor inclina o ribeiro para onde quer, para regar a terra que ele quer. E a respeito da Bíblia, nós vemos isso nas autoridades. O Senhor conduz o coração das autoridades. Então, preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Discipulado
não é sobre confiar em uma pessoa. Discipulado é sobre confiar em um princípio. Então repita comigo, por favor, o princípio da confiança. Então leia essa frase aí comigo, por favor, vai. Discipulado não é sobre, vamos de novo. Discipulado é sobre confiar no princípio da palavra. Não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre onde depositamos a nossa fé. Então, isso é muito importante. Veja bem, eu como discipulador, eu sou falho. O meu discipulador também é falho. E as pessoas que eu discipulo também são falhas, meu Deus. Não é sobre ele ser perfeito, nem sobre eu ser perfeito, nem sobre o meu discipulador ser perfeito, mas é sobre nós crermos no princípio da palavra, que se eu errar, eu quero receber perdão, e se ele errar, eu também quero perdoar. O discipulado é o lugar onde você mais vai aprender a perdoar. Nós estamos no meio de uma igreja que não sabe perdoar. Eu já vi tanta gente falando, pastor, aquela pessoa é difícil, eu nem gosto nem de falar com aquela pessoa. Eu falo, meu filho, vem caminhar com a gente um pouquinho na casa do Pai, você vai aprender. Porque o discipulado é sobre não desistir dos difíceis. Então, é confiar no princípio, você está entendendo? Se, como o pastor Naná mostrou aqui, discipulado é uma ideia de Deus, eu vou desistir da minha e vou abraçar a dele. Entendeu? Vou abraçar a dele. Eu vou confiar no princípio da palavra. Amém? Próxima coisa aí, segurança no Senhor. Vamos ler essa frase que está no meio aí? Devemos ter segurança no Senhor e confiar que o que Ele orienta é o melhor para nós. Seguir suas instruções é o caminho mais seguro. Amém, querido? O que Ele orienta é o melhor. Se Ele deu essa orientação, é o melhor. Eu fico pensando, todos aqueles sacerdotes, todos aqueles fariseus, todos aqueles escribas, todos aqueles doutores da lei, profundos conhecedores da Torá, gente que tinha decorado na cabeça, citava de Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, citando, decorando. Eu fico pensando em todos esses homens olhando para um semi-analfabeto, igual a Pedro, um semi-analfabeto. Os tradutores, né, que traduziram a epístola de Pedro, sempre que eles vão fazer comentários sobre a tradução, o comentário é esse: é difícil de traduzir porque tem muito erro. E como que esses caras poderiam aceitar uma liderança de alguém sem preparo? Não é sobre preparo, é sobre um princípio. Sabendo que Deus usou Pedro, eu fico feliz que Ele pode usar a mim. Então só repita essa frase comigo: discipulado não é sobre confiar em alguém, mas é sobre confiar na palavra. Amém, querido? Isso é muito importante. Agora, eu quero falar com você então agora passos práticos. Tá bom, pastor, eu confio na palavra. Eu já entendi, pastor, já entendi. Eu confio na palavra, eu sei que isso é uma coisa de Deus. Mas e aí, na prática, o que eu faço? O que eu tenho que fazer mesmo para começar isso? Porque eu liguei para o discipulado hoje, eu quero caminhar nisso. O que eu tenho que fazer, né? Porque, irmãos, você sabe, eu conheço igreja em tudo que é lugar. A igreja que não caminha com discipulado, é muito difícil ser saudável. Uma igreja que caminha com discipulado tem problema, mas os problemas são pequenos e raros, né? Nós somos uma igreja hoje de aproximadamente quase 3.000 pessoas. Vamos chegar em 3.000 já já.
Mas os problemas são pequenos e raros. Quando acontece um problema muito, é raro. Agora eu lido muito com as igrejas, irmão, tem BO demais dentro das igrejas que não tem discipulado. É problema demais, é muita gente desgarrado. E nós não queremos viver isso, nós queremos ser um povo maduro. É por isso que eu falei, especialmente aqui na Sul, que nós seguramos o crescimento. Não vamos crescer mais agora em 2025, porque nós não queremos ser uma igreja enorme que não tenha cuidado, que não tenha discipulado, tá certo? Agora, como então que nós vamos começar? E aí, pastor, como que eu entro nesse negócio do discipulado? Então vamos lá, passo número 1. Fala comigo, congregar fielmente. No culto e no live. Esse é um dos alvos que nós temos para 2026. Todo membro da casa do Pai congregando fielmente no culto e no live. Esse é o primeiro passo. Se você está aqui, quem aqui já congrega no live faz muito bem. Se você não congrega num live ainda, não tem problema. Você não tem o dever e a obrigação de congregar num live aqui na casa do Pai, não. Você pode ser membro sem congregar num live. Mas você não tem como ser discipulado sem congregar num live. E eu quero te explicar uma coisa muito básica aqui. Presta bem atenção. Vem cá, por favor, Diego. Fica aqui perto de mim. Aqui assim, ó. Aqui. Fica aqui de frente para mim, por favor, Diego. De frente para mim. Vá, dá a mão aqui. Você acha que tem alguma possibilidade de eu puxar o Diego para cima? Você acha que tem ou não? Você já viu o tamanho dele? Não tem possibilidade. Nenhuma possibilidade. Eu não consigo puxar ele para cima. Agora, você quer ver uma coisa interessante? Vem cá, Dailton. Aqui em cima. Pega o Diego com as duas mãos aí. Não precisa puxar, só pega ele como se fosse puxar. Será que é mais fácil assim? Sim ou não? Tá. Vem cá, Alano. Alano é treinado, ele é militar. É um gigante. Olha aí pra você ver. Eu tô falando. Agora vamos lá. Segura o Alano, segura o Diego. Calma. O Alano segura o Diego. O Alano segura. Não, o Adailton não. Tá. Primeira pergunta que eu quero te fazer. Você acha que existe alguma possibilidade do Diego puxar a gente para baixo? Não tem. Não tem. Não tem. Agora presta bem atenção. Eu quero te ensinar várias coisas aqui. Presta atenção. Pode ficar segurando aí. O Diego vai subir para cá já. Mas antes disso, eu quero te dizer o seguinte. Se eu estou sozinho no processo com o Diego, é ruim para o Diego. Você está entendendo? É ruim para ele. Ele só tem a mim. É horrível. Mas, se o Diego tem o Alano, e o Alano tem o Adailton, e o Adailton tem a mim, deixa eu vir para o lado de cá, Del, dá outra mão para o Alano, e o Adailton tem a mim, presta atenção, e eu tenho o pastor Abe, e o pastor Abe tem o pastor Paulo Jeff, e o pastor Paulo Jeff tem o Gary. Meu irmão, é muita gente fazendo força. Obviamente, o Diego vai ter que querer. Mas se ele quiser, tem força para puxar ele para cima. Você quer, Diego? Ele falou, eu quero. Então vai, então sobe, pode puxar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Obrigado. Pode descer. Essa é a importância da gente estar inserido dentro do contexto de um life. Por quê? Porque você não vai ter uma pessoa sozinha te puxando. Você vai ter uma família com você. E essa família não está sozinha. O líder daquele life tem um discipulador. Todo líder de life dentro da casa do Pai tem um discipulador que discipula ele. E o discipulador dele tem um discipulador que tem um discipulador, que tem um discipulador, que tem um discipulador. E aí vai. Ninguém está só. Então, quer entrar no processo? Número 1, congrega fielmente.
em um live. Amém? Segunda coisa para entrar dentro desse processo é a decisão. Então leia essa frase aí comigo, por favor. Com alguém do life, é necessário escolher receber instrução. É uma decisão ativa de buscar comunhão através do acompanhamento inicial. Você deve se colocar na disposição de aprendiz. O acompanhamento inicial que está aí é aquele livrinho do discipulado 1. Então, você quer entrar no processo de discipulado? Então, você deve escolher receber instrução. Não, eu estou dentro do life, eu quero ter alguém que vai fazer o livrinho do acompanhamento inicial comigo, tá certo? E essa pessoa, ela vai ter comunhão comigo, ela vai me dar instrução e ela vai me ajudar na minha caminhada. Essa pessoa, qual que é o padrão? Pastor, qual que é o padrão que eu tenho que escolher? Bom, vou te dar o padrão. Santo, irrepreensível, alguém assim? Claro que não, irmão. Claro que não. Qual que é o padrão? É alguém que tenha disposição de gastar tempo com você para estudar a palavra junto. Só isso. E a gente ter a humildade de falar, meu Deus, eu vou sentar e vou estudar a palavra com essa pessoa. Entendeu? O que está lá naquele livrinho do acompanhamento inicial? A palavra de Deus. Nós vamos aprender como ser salvo, como viver a salvação, né? A importância, olha o título da lição, a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Meu Deus do céu, que privilégio, amém? Então, a segunda decisão, a segunda coisa que nós temos que fazer é escolher alguém que vai nos discipular, né? Deixa eu te falar uma coisa. A minha esposa sabe bem isso aqui, como eu creio. Hoje eu sou discipulado pelo pastor Eibe, e o pastor Eibe é uma pessoa conhecida. Mas eu não estou nem aí se ele é conhecido. O meu discipulador antes do pastor Eibe, que era um discípulo do pastor Eibe, do pai dele, né? Era um cara que ninguém conhecia ele. Ninguém, falar o nome dele, ninguém sabe. Procurar um vídeo dele no YouTube, não tem. Ninguém, eu não quero saber se ele é conhecido. Ele era o meu discipulador e pronto. De vez em quando vinha uns doidos na casa do pai aqui, né? Aí vinha algum pregador famoso, aí falava comigo, por que você não pede esse cara para te discipular? Eu falava, cara, o que você tem na cabeça, cara? Eu já tenho um discipulador. Eu sei, mas é porque eu sou discipulador, né? Não é o quê, rapaz? Deixa de besteira, pelo amor de Deus. Você está entendendo? As pessoas têm umas coisas na cabeça. A igreja não funciona assim, irmão. Deus usa quem não é, para confundir quem é. Oh, meu Deus, não é isso que é o importante, não. Então é um privilégio. Não seja uma pessoa assim, sabe? Para mim discipular tem que... Oh, meu Deus. Para mim discipular só tem que ter tempo para sentar comigo, estudar a palavra junto comigo, e está tudo certo. Então a segunda coisa é essa decisão. Escolha alguém para discipular você. Muito bem. Terceira decisão, a parceria. Olha aqui. Escolher uma pessoa com quem você pode fazer o acompanhamento inicial. Olha bem. Identifique alguém específico para caminhar com você. O discipulado é relacional e acontece entre pessoas reais, gente de verdade. Então, em outras palavras, todo mundo que está inserido na igreja deve ter uma mão segurando em cima, com a sua liderança, e uma mão segurando embaixo, com alguém que você vai ajudar a subir. Isso aqui não é posição hierárquica. Isso aqui é função e serviço. Eu quero ajudar a puxar alguém para cima. Você está entendendo? Então eu tenho alguém aqui que está me instruindo, está me ensinando o que é salvação, está me ensinando a importância do Espírito Santo na minha vida, está me ensinando a andar com Deus. Que bom, essa pessoa está segurando aqui. Muito bem, mas tem alguém aqui que não tem ninguém segurando na mão dele. Eu vou segurar na mão dessa pessoa e eu vou puxar ela para cima. Eu vou colocar ela no meio disso. Você está entendendo? Eu não vou deixar essa pessoa só. Então, a terceira decisão para você estar ligado no discipulado é o amor, querido. É a decisão de não deixar ninguém só. Que coisa triste é alguém olhar para um life, está lá dentro do life, e ela fala assim, foi legal, e nem se importa com o que o outro está passando.
Eu lidero o Life há muito tempo. Às vezes a reunião está ótima, mas um casal que está lá dentro está separando. E ninguém sabe. Por quê? Porque não se importa. Você está entendendo? Isso é muito triste. Não, nós não queremos viver isso. Nós não queremos chegar aqui e ficar aqui, oh, adorado, eu te amo, Senhor, eu quero viver para ti, para a tua glória, e o irmão morrendo do nosso lado. Isso é horrível. Não, eu vou segurar na mão de alguém, irmão, e eu não vou largar. Eu vou ajudar essa pessoa. E não é por um dia, por dois, não. Eu vou ajudar essa pessoa. Alguém está me ajudando a crescer, e eu vou ajudar alguém a crescer. Esse é o terceiro passo. Quarto passo, o ritmo semanal. A consistência é a chave do processo. Então olha lá, lê o número 1 comigo lá, ó. Manter contato semanal, né? A comunicação deve ser frequente. Número 2, o encontro. Procure ter pelo menos um encontro curto na semana. Deixa eu te explicar isso aqui. Se não encontrar na semana, não vai morrer porque não encontrou, não. Tá certo? Não vai morrer. A pessoa vai não. Mas essa frequência é muito importante. Então você escolheu alguém que você vai começar a caminhar com aquela pessoa. Então você vai procurar manter uma frequência com aquela pessoa. Às vezes não deu para sentar e estudar o livrinho com aquela pessoa naquela semana. Tudo bem, mas enquanto toma um café, como é que você está, meu amado? Está tudo bem com você e tal? Como é que está a família? Está tudo bem? Como é que estão seus planos? Tarará, e tal, te amo e tal, tarará, tarará. E conversa um pouquinho e acompanha aquela pessoa. Isso é uma coisa muito, muito importante, manter essa frequência, né? Agora, se você pode ter uma agenda semanal ou quinzenal para estudar o livrinho do discipulado, aí isso é muito importante. Irmãos, quando Jesus mandou fazer discípulos, ele podia ter falado assim, ó, ide por todo mundo e fazei discípulos, ponto. Aí a gente ia ter que inventar um jeito, como é que faz, né? Mas ele não fez isso. Ele falou, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, ele nos deu uma orientação. Nós temos que fazer discípulo ensinando a palavra. Por isso que tem o livrinho. Por que tem o livrinho? Porque a gente pega num contexto de uma igreja tão grande quanto a nossa. Quantas pessoas têm, assim, realmente conhecimento bíblico profundo? Não é? Quantas pessoas têm pelo menos um curso básico de teologia? A maioria não tem. Entendeu? Então a gente coloca tudo de uma maneira que tem um estudo sistemático para ajudar no processo do conhecimento de Deus. Amém? Então esse encontro precisa ter esse estudo da palavra. Então a quarta coisa é mantenha um ritmo semanal. Então vamos lá. Eu decidi ser fiel no culto e no live. Dentro do contexto do live, eu vou escolher alguém que vai cuidar de mim. Esse alguém vai fazer o livrinho do discipulado comigo e vai estudar a palavra comigo, maravilhoso. Aí eu também vou escolher um ou dois dentro do live. E se dentro do live não traz, eu convido, aleluia, né, para o live. E vou cuidar ali de 2 ou 3 e fazer o livrinho com essa pessoa uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. E vou manter esse ritmo semanal. Agora, a última coisa, para mim, é muito preciosa. Eu valorizo demais essa última coisa, porque eu acho um privilégio tão grande isso aqui, o quinto passo. Olha lá, orar pelo discípulo no tempo sozinho com Deus. TSD, se você não sabe, é uma sigla que nós usamos para tempo sozinho com Deus. Gente, fala sério, você não acha que é um privilégio grande demais ter alguém com o joelho dobrado, orando por você todo dia? Você não acha não que isso é um privilégio muito grande? A minha mãe, né, e o meu pai têm 5 filhos. Então, de segunda a sexta, cada dia eles oram por um filho, do mais velho para o mais novo. Eu sou o mais novo, então sexta-feira é o dia que minha mãe está lá orando por mim. É um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande. Eu estou lá no meu quarto orando, né, pelas pessoas que eu discipulo. Meu Deus, que bênção você pensar que alguém está com o joelho dobrado diante de Deus falando o teu nome. Que bênção tão grande. Irmãos, se o discipulado não tivesse mais nada, tivesse só essa pessoa comprometida,
a orar por você todo dia, isso seria uma bênção muito grande na sua vida. Você ter alguém que dobra os seus joelhos e fala o seu nome diante de Deus. Então, no dia que você tem isso definido, essa aqui é a pessoa que eu vou acompanhar, eu vou fazer esse livrinho com ela. Irmãos, naquele dia, você começa a dobrar o seu joelho e você começa a orar por aquela pessoa. Se nós formos te contar histórias, né? Por exemplo, aqui está o Adailton, fica em pé, Adailton. Eu chamei ele aqui agora. Aqui está a Juliana, fica de pé, Juliana, aí também. Ela é tímida, gente. Ela adora falar no microfone, quer ver? Estou brincando. Ela não gosta de falar no microfone. Então, se a gente pegar a história do Adailton e da Juliana, um dia... Bom, quando eu conheci a Juliana, ela não era convertida ainda, né? Não tinha entregado a vida a Jesus. Quando eu conheci o Adailton, também ele não era convertido. Depois ele começou a se converter e desviou. Aí nós ficamos indo atrás dele. Jesus trouxe ele de volta para a glória de Jesus. E nós temos caminhado junto desde então. Mas veja bem, quando o Adailton voltou para Jesus, eu peguei ele. E eu falei, vem cá, irmão, não vou te largar não, vem cá que nós vamos andar junto. E eu comecei, né, a investir na vida dele, discipulado, e tempo de discipulado, e tempo de discipulado, e tempo de discipulado. Depois eu fui cupido para ele casar com a Juliana. Eu armei um esquema lá numa casa de praia, chamei. A Juliana estava triste, irmão, vou confessar aqui para você. A Juliana estava triste, assim, num dia muito triste. Ô, pastor, estou tão triste, aconteceu umas coisas e tal. Aí eu liguei para o Adailton e falei, hoje é o seu dia, cara, hoje é o seu dia, né? Virou até uma piada, se vira nos 30, Adailton. Ele falou, pastor, eu estou em Beberibe, meu irmão, se sai correndo. Eu sei que ele saiu correndo de Beberibe, passou na casa de um colega para tomar um banho e foi para lá. O resultado está lá no Ministério Infantil. Mas o Adailton tem centenas de pessoas que caminham com ele, que estão lá no prédio da Central agora, né? Mas ele também, só aqui nesse prédio, tem quem é que caminha com o Adailton? Levanta a mão e fala assim, olha lá para trás, lá, o tanto de gente, ó, aqui. Gente, através de uma pessoa investir, né, e ficar investindo e discipulando, nós não temos ideia da mudança que isso vai gerar. Isso mudou a vida pessoal do Adailton, isso mudou o propósito do Adailton, isso mudou a possibilidade de casamento, isso deu ao Adailton uma esposa. Você acha que ele nunca passou dificuldade no casamento? Não, claro que passou, mas sabe o que acontece? Eu fico muito emocionado com essas coisas. É que ele não passou sozinho. Ele não passou sozinho, né, Ju? Nós choramos junto, nós abraçamos junto, nós oramos e continuamos. E aí sabe o que ele fez? Ele falou, cara, eu vou fazer isso com alguém. E tem feito. E isso é o que a igreja é. É um santo privilégio você ter alguém orando todo dia por você, alguém se importando com você, que te ensina a se importar com alguém. É um privilégio poder dobrar os seus joelhos todo dia e falar o nome de alguém e ver essas pessoas sendo transformadas para a glória de Jesus. Pode sentar, Adailton. Amém, querido? Vamos aplaudir ao Senhor por tudo isso. Nós vamos ter isso aqui por 2 meses, né? Nós estamos agora indo para o final do mês de janeiro, então nós vamos ter isso aqui em fevereiro e março, né? E no mês de abril nós vamos ter um grande avanço em multiplicação de lives por toda a Fortaleza. E eu não sei se você é chamado para liderar um life, mas se você é chamado, daqui para abril nós vamos te preparar para isso. Se você não é chamado, eu sei que nós temos um mandamento de discipular, de ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Então,
eu quero te convidar, fica com a gente até abril. Fica com a gente até abril. Você vai receber muita coisa profunda que vai te ajudar a viver o seu chamado. Vai te ajudar a ganhar almas para Jesus e fazer com que essas almas permaneçam em Jesus. Sabe? Não é igual aquelas pessoas que vai julgando todo mundo dentro de um balaio e chamando o balaio de igreja. Não. É com responsabilidade, gerando pessoas, levando essas pessoas a amadurecerem em Cristo. Amém, querido? Bom, agora nós vamos encerrar o nosso jejum. Eu quero convidar você a ficar de pé, aleluia. Alguém vai jantar hoje ainda, eu estou vendo. Alguém aí não janta há uma semana e quer jantar hoje, aleluia. Mas eu quero dizer o seguinte: eu vou propor um outro jejum agora. E quando eu falar o novo jejum, que vai ser mais fácil que o último, por incrível que pareça, mas quando eu falar, eu tenho certeza, dentro de você, você vai falar assim: é Deus. É Deus. Você está pronto? Então primeiro nós vamos encerrar esse jejum que fizemos até hoje. E aí depois eu vou propor o novo jejum. Você pode ficar em pé, sentado, ajoelhado, como você quiser. Mas nós vamos orar e encerrar esse jejum agora. Amém? Senhor, nós te agradecemos, porque nós podemos perceber o Senhor nos conduzindo. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado por nos chamar para perto. Obrigado, Senhor, por nos atrair, por nos prender com laços de amor. Obrigado por nos atrair à tua presença. Eu quero te pedir, um dos resultados desse jejum é que nós queremos, Senhor, ser incendiados na nossa prática devocional, na nossa vida de relacionamento com o Senhor, de intimidade com o Senhor, sentindo o teu fluir, sentindo a tua unção, a tua graça sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor nos fortaleceu nesse jejum. O Senhor limpou a nossa mente nesse jejum. O Senhor trabalhou conosco e nós te agradecemos, porque o Senhor nos fortaleceu e o Senhor esteve conosco em cada tempo devocional, em cada live que nós tivemos junto, em cada momento de oração. Obrigado porque o Senhor restaurou tanta coisa nessa semana. E nós te louvamos e te agradecemos e com alegria encerramos este jejum agora. Dedicamos ao Senhor para a tua glória. Amém, amém, amém. Amém, amém. Agora eu quero te falar da proposta do novo jejum. É bem simples. Mas a proposta é o seguinte: é da gente só usar a rede social das 10 da manhã às 6 da tarde. E não usar mais rede social depois das 6 da tarde, nem antes das 10 da manhã. É Deus purinho, Rebeca. Não, é Deus. E eu vou te falar o que está no meu coração. O que está no meu coração é uma coisa assim, ó: meu filho, ajuda os meus filhos a, quando acordarem, ligarem o tempo devocional. Não ligar a rede social, ligar o tempo devocional. E ajuda os meus filhos, quando chegarem em casa, deixar esse negócio de lado, para deixar eu trabalhar na família deles, na casa deles, para eles terem tempo na presença do Senhor. Se você souber quantas coisas eu ouvi de testemunho em uma semana: pastor, eu tive conversas na minha família que eu precisava ter há tanto tempo e não tinha, porque a rede social atrapalhava. Impressionante, né? Mas não é apenas nos livrar dessa rede social, mas é colocar uma coisa muito importante no lugar: tempo com Deus, tempo com a família, conversa, diálogo. Eu conversei com a minha esposa há um tempo, talvez 2 anos atrás,
que nós dois precisávamos reaprender a sair sozinho e namorar. Por quê? Porque há 2 anos atrás, tinha 16 anos que nós nunca tivemos babá, nós nunca tivemos gente para olhar as crianças, sempre foi com a gente, então nós sempre saímos com os filhos. Aí quando foi 2 anos, o Arthur já estava com 16 anos e tudo, aí eu falei, então amor, agora eu acho que pertinho de casa a gente pode sair só nós dois. Aí nós saímos a primeira vez, nós ficamos assim. Seja sincero, amor, você quer buscar os meninos? Mas sabia que tirar as redes sociais está reensinando, reeducando pessoas a ser família de novo, sem esse troço no meio. Isso vai ser uma bênção nas nossas vidas. Então, a proposta do novo, isso não é jejum, viu gente? Eu estou chamando jejum aqui, mas nos abster das redes sociais. A proposta é nós começarmos hoje e ficarmos até 2 de fevereiro. São 2 semanas, tá certo? São 2 semanas. E eu creio que isso vai ser muito proveitoso, né? Aí se você é muito viciado, você toma uma overdose de 10 da manhã às 6 da tarde. Né? Mas isso tem todo o desejo de abençoar nossas casas, nossas famílias. Então vamos orar e vamos consagrar esse tempo ao Senhor agora. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque como a irmã gritou lá atrás, é Deus. Sabemos, nós sentimos o Senhor nos conduzindo. E nós estamos como boas ovelhas, Senhor, só seguindo. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Ah, Deus, chama-nos para o secreto. Chama-nos, atrai-nos para o secreto. Chama-nos para dentro do nosso quarto para orar. Ajuda os maridos a olhar nos olhos das esposas, as esposas nos olhos dos maridos, os pais nos olhos dos filhos, os filhos nos olhos dos pais. Ajuda-nos a ser famílias benditas do Senhor, porque o Senhor disse, no teu descendente serão benditas todas as famílias da terra. Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos nesses dias. Então nós colocamos hoje, Senhor, esse jejum diante do Senhor. Só um minuto. Eu quero só falar um detalhe com você, que eu falei na central, esqueci de falar aqui. Então esse jejum inclui todas as redes sociais, inclusive YouTube, com exceção do uso do YouTube para vídeos grandes de pregação, louvor, adoração. E de repente você está fazendo um curso, tem alguma instrução que você quer ver no YouTube, mas vídeos grandes, não shorts, não vídeos curtos, mas vídeos grandes, tá bom? Então estou sendo bem específico para a gente orar a respeito aqui. Então, Senhor, nós dedicamos agora esse tempo onde nós não usaremos rede social das 6 da tarde até o outro dia às 10 da manhã. O nosso período de uso será das 10 da manhã às 6 da tarde. Nenhum tipo de rede social, nem Instagram, nem X, nem Facebook, nem TikTok, nem YouTube para shorts, apenas YouTube para vídeos grandes, como pregação e outras coisas assim. E nós te pedimos que esse tempo seja tão cheio da sua presença, em o nome de Jesus. Amém, 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 amém.